Graça e paz, amados irmãos. Compartilho com vocês nessa oportunidade dois textos da Epístola aos Filipenses, que está registrado no capítulo 2 e no capítulo 3. Primeiro falando sobre perseverança de Jesus, que registra o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a seguir, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto fala sobre a sequência de acontecimentos na vida de Jesus. Jesus no Getsemane chegou a orar: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não se omitiu em relação à sua missão, e diz o texto de Paulo que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e no extremo até a morte de cruz. Jesus não desistiu da sua missão. Jesus não parou no meio do caminho. Jesus não olhou para trás. Ele seguiu em frente e consolidou a obra que estava reservada, que somente Ele poderia fazer, para me alcançar, para alcançar a você, para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Exemplo firme de perseverança, de firmeza de propósito, de sequência na missão, consolidando aquilo que estava para ser feito, e feito muito bem, consolidando a nossa salvação. O segundo texto que eu queria compartilhar com vocês está registrado em Filipenses capítulo 3, que é o exemplo de Paulo. Paulo vem falando sobre o seu conhecimento de Cristo. No versículo 10, ele diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 12 diz: prossigo para alcançá-lo. Versículo 14 diz: prossigo para o alvo. Paulo está nos dando exemplo de perseverança também, assim como o Senhor Jesus. Ele faz as suas considerações e pondera que ele continua prosseguindo, seguindo em frente, deixando para trás as coisas que ficaram para trás. O passado pertence ao passado. Não há razão para sermos saudosistas. Devemos olhar para a frente e avançar para as que estão adiante, para aquilo que Deus tem reservado para nós, para aquilo que Deus tem proposto para a nossa caminhada, para o nosso alvo, para a nossa realização, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Não há razão para nos prendermos ao passado, mas sim de olharmos para os propósitos que Deus tem reservado para cada um de nós à frente dos nossos dias. Os dias são maus? São maus. Os dias são difíceis? São difíceis. Mas Deus tem cuidado e tem preservado as nossas vidas e reserva alvos específicos para cada um de nós. Missões, talentos, objetivos. E Deus tem nos ajudado e nos fortalecido a alcançar cada um deles. Deus tem dado a mim e a você a esperança de morarmos com Ele. Deus tem dado a mim e a você a certeza de presença dEle conosco em todo o tempo. Prossigamos como o exemplo de Paulo. Prossigamos para o alvo, olhando para a frente, caminhando e seguindo em frente para a glória de Deus Pai. Não desistamos, mas há que se perseverar, há que se prosseguir para a glória de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça,
Deus nos dê alvos específicos, que a gente possa olhar para frente e saber o que fazer para a glória de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Seja assim, é a nossa oração, o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.